Olá, povo de Deus. A paz do Senhor seja com todos vocês. Eu volto aqui para mais um vídeo neste canal. Nesse vídeo, eu quero comentar sobre a morte do Papa Francisco aos 88 anos, nesse dia de hoje, segunda, 21 de abril de 2025. Um dia após abençoar fiéis na Páscoa, o mundo acordou com a notícia da morte de Francisco. A internet está eufórica com os últimos acontecimentos. Muitas teorias da conspiração têm surgido. Alguns dizem que é muita coincidência ele ter falecido um dia após a Páscoa. Outros dizem que ele já estaria morto já há algum tempo e que teria recebido a extrema-unção. Mas no dia de ontem, 20 de abril, ele fez uma aparição e um discurso para os fiéis. Muitos dizem que a morte do Papa Francisco pode ser o sinal do cumprimento de mais uma profecia bíblica. E dentro dessas profecias bíblicas, Daniel Mastral, eu creio que todos conheçam ele, né? Não vou entrar em detalhes. Ele havia revelado, alertado as pessoas a respeito de muitas coisas que iriam acontecer nesse tempo. Um cenário todo montado para o cumprimento das profecias bíblicas. Vou deixar o vídeo a seguir. Aí o Trump vai voltar, tá? Já fica adiantado aí pra você. Trump volta, ele volta, na boa, ele volta, não adianta. O povo tá querendo que ele volte. Tá um clamor, né? Eu fiz uma live com um jornalista, né? E ele falou, não vai voltar, porque não estão deixando ele, estão impedindo ele de se candidatar, até e de repente passou 2 semanas, liberaram ele. Mas ele já tá lá, faz parte da gente, né? Sim. Ele tá lá no. E Israel gosta muito dele. Então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo. É o primeiro cavaleiro do Apocalipse. No meu entender, de ser o primeiro. Né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo, né? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Então, quando Trump assumir o poder, provavelmente ele vai trazer paz. Então, para haver paz, tem que ter guerra. Francisco, ele é o 7º. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o 8º rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta. Condição de saúde do Papa piorou. O estado de saúde do Papa Francisco, o próximo que vier, que vai ser o 8º rei, ele vai dar apoio ao anticristo. 16, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Lembra o dia que ele renunciou? Não. Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929, ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013, né? Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes, caiu um raio na Basílica de São Pedro, né? Foi mídia para todo lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, cai um raio na Basílica. E a Basílica, ela foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu, que era um local de morte, né? Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Né, quando os romanos sitiaram Jerusalém no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu. Né, e pedras do Coliseu foi para a Basílica. Aí caiu o raio na Basílica, né, bem na data que foi assinado. Então, aí saiu, né, a Bento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o 7º. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Foi estranho. Por trás dos altos muros de proteção da cidade do Vaticano, uma tempestade se formava. Interrompemos nossa programação porque o Papa Bento XVI está renunciando. O anúncio de Bento XVI marca a primeira vez em 600 anos em que um Papa renuncia, deixando boa parte do mundo chocada e mais de 1 bilhão de católicos se perguntando o porquê. O esperado era que o Papa permanecesse no cargo até sua morte natural, porque era um mandato divino. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras. E disseram que isso era um sinal de Deus. O que vai acontecer, no meu entender, é a questão de uma profecia de Apocalipse 17, né, que fala sobre o 8º rei. Esse 8º rei, ele vai ser o falso profeta, que vai dar apoio ao anticristo, né? Então, para ser um falso profeta, seria um falso líder religioso. Na Igreja Católica, hoje, ela tem um poder muito consistente, né? Tem o Vaticano, tem o Estado do Vaticano. E uma coisa curiosa, o Estado do Vaticano, ele foi formado pelo Tratado de Latrão em
11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1929 ele foi assinado o Tratado de Latrão. Aí começa uma contagem de papas, porque a partir do momento esses papas tornam-se reis de uma nação que eles receberam, né? E aí o primeiro é o Pio XI. Pio XI não pode contar, porque ele não veio da mesma linhagem, ele já estava em ofício, ele já estava exercendo cargo. Então, com a morte dele e com o próximo que vem, Pio XII, que aí vem, ele é elegido pelo conclave e tudo mais, aí começa uma contagem do primeiro Papa, né? E aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, quinto e tal. Aí o que acontece? Chegamos em Bento XVI. Bento XVI... Chacarinha, né? Chacarinha de safado. Pois é, ele renuncia. Isso é raríssimo. Mas quase 300 papas passaram antes dele e não renunciaram. É uma coisa muito rara. E ele renunciou em que dia? Não sei, puxar a memória eu sei que é difícil, né? Mas ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado. Ele renunciou dia 11 de fevereiro. Também então ele renunciou no mesmo dia. Ele podia renunciar no dia 12, no dia 13. Aí ele fica até o final do mês. Até parece que não sabiam, né? Eles são Parece que não sabia. Pois é. Fica até o final do mês. Aí tem o conclavo, tal, aquela coisa toda. Ele fica até o final do mês de fevereiro. Em março, dia 13 de março, tem um conclavo, sai a fumaça branca lá. Antes de sair a fumaça branca, detalhe, quando ele renunciou, caiu um raio bem em cima. Lembra que um raio caiu bem em cima da Basílica de São Pedro? Tudo começou silenciosamente, como um sussurro profético esquecido ao longo dos séculos. Francisco, o sétimo, o homem que ocupa o trono vestido de branco, mas que carrega em sua sombra a chave para o que está por vir. Quando ele cair, o oitavo se levantará. Não por acaso o número 666 ressoa aqui, não apenas como símbolo do mal, mas como a marca de uma trindade invertida: o abesto, o falso profeta e o anticristo. E é aí que a cortina do fim dos tempos se abre. O oitavo rei será o falso profeta, aquele que não governa com espada, mas com palavras. Sua missão: apoiar o anticristo, dar a ele não apenas voz, mas credibilidade diante do mundo. Porque quando o caos bater à porta, as pessoas vão querer uma liderança, e o falso profeta vai apontar quem seguir. O anticristo, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, surgirá como salvador, mas ele não trará paz, trará ilusão, e então virá a peste, não como uma simples doença, mas como um julgamento. Depois dela, a guerra, o segundo cavaleiro. E aí, o relógio profético começa a ruir. O Papa morreu hoje, aos 88 anos. Coincidência? Ou mais uma peça movida no tabuleiro? Pense bem, o fim pode não chegar com um estrondo, mas com um sussurro, disfarçado de esperança. Eu quero deixar aqui as minhas considerações finais. Eu acredito sim que são profecias bíblicas se cumprindo, que a Bíblia está se cumprindo na velocidade da luz e que nós estejamos vigilantes para que nós não sejamos enganados. E eu quero aqui pedir para vocês que vocês deixem o seu like nesse vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas, para que possa alertar mais pessoas. E é isso, povo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?